E aí, people, como é que vocês estão, galera? Ó, hoje eu vou dar continuidade aqui, tá, nos vídeos sobre o manual de ansiedade do David Clarke e do Aaron Beck. E aí eu vou falar sobre alguns erros de pensamentos que são comuns em ansiedade, que podem aí te ajudar a identificar se você tem algum tipo de pensamento relativos a esses que o Beck e o David Clarke citam aqui, ó. Então, o que eu vou falar aqui hoje, ó? Erros de pensamentos que são comuns na ansiedade. Aí, o Beck lista aqui alguns erros de pensamento que são comuns em ansiedade. Então ele fala assim, ó, erro de pensamento, catastrofização, superestimação de ameaça e perigo. O que isso significa? Qual é a definição disso? É quando a pessoa se concentra no pior desfecho possível em uma situação de ansiedade. Então ela sempre tende a catastrofizar aquela situação como sendo o pior cenário possível. Ela não consegue ver cenários menos catastróficos do que aquele. Então isso é muito comum em erros de pensamentos que são motivos de ansiedade. Então ele dá um exemplo aqui, que ele fala assim, ó, pensar que um aperto no peito é um sinal de infarto é um sinal de catastrofização, de pior desfecho, concorda? Aí ele fala mais um aqui, ó, presumir que seus amigos pensem que seu comentário é idiota, outro pensamento de catastrofização, porque a pessoa pensa sempre no pior desfecho. Então, catastrofização está ligada a níveis de ansiedades mais excessivos. Então, pensa sempre nessa situação, nesse exemplo, para a sua vida pessoal, nos seus comportamentos, no tipo de pensamento que você tem, e se em algum momento da sua vida, do seu dia, da sua rotina, você tem esse tipo de pensamento de catastrofização, porque ele, segundo Beck, é um dos motivos dos seus níveis de ansiedade ficarem mais altos. Então ele fala outro erro de pensamento que gera ansiedade, que é tirar conclusões precipitadas. Qual que é a definição disso? Esperar que um desfecho temido seja extremamente provável. Então quando a gente pensa em um desfecho temido e que é extremamente provável que aquilo aconteça, a gente está gerando um pensamento, um erro de pensamento que vai gerar ansiedade. Por exemplo, pensar que alguém da família vai morrer porque foi viajar para uma outra cidade. E isso é tirar uma conclusão precipitada. E, consequentemente, um pensamento distorcido, o que vai gerar níveis de ansiedades mais altos. Então, pensa sempre que pensar em desfechos ruins e catastróficos são gatilhos e motivos para as pessoas terem um nível de ansiedade mais excessiva. Aí ele dá um exemplo aqui, ó. Esperar que você vai rodar em uma prova ou, ir mal em uma prova quando está inseguro em relação a uma questão. Aí ele dá outro exemplo. Prever que vai lhe dar um branco na cabeça durante um discurso. E aí ele dá um outro exemplo. Prever que você ficará extremamente ansioso se fizer uma viagem. Então tudo isso, essa questão de prever as coisas, de antecipar ameaças que não estão presentes e não são reais e não existem evidências de que elas existam, faz com que isso gere uma ansiedade elevada, segundo aqui o manual do Aaron Beck. Beleza? Então pensa sempre nisso, em como que você pode fazer isso de uma maneira melhor, que é sempre ter pensamentos mais flexíveis e sempre pensar sobre o pensamento, que é uma coisa muito difícil de fazer, porque pensamentos automáticos, eles acontecem em milésimos de segundo. Então, se a gente não tem as ferramentas, as técnicas corretas para questionar se aquele pensamento é verdadeiro ou não, se ele realmente tem evidências concretas de que ele é um pensamento real, não é um pensamento distorcido, catastrofizado. Então, o que a gente tem que fazer sempre? Quando algo nos incomoda ou quando algum pensamento nos gera ansiedade. É fazer esse exercício de pensar sobre esse pensamento.
Então, questionamento de pensamento automático, que é uma técnica que a TCC usa muito, que é você pensar sobre o próprio pensamento, que é você questionar o porquê daquele pensamento, né? Qual o ambiente que despertou aquele tipo de pensamento em você, né? Com quem você estava, em qual situação, quais coisas passaram pela sua cabeça. São todas coisas que vão te ajudar aí na diminuição de uma ansiedade e de erros distorcidos de pensamento. Aí eu vou falar mais uma aqui, que ele falou, que eu acho importante para a gente finalizar, que é mais um erro de pensamento que gera ansiedade, que é o pensamento tudo ou nada. Qual que é o significado desse pensamento? É assim, ó, ver ameaça e segurança em termos rígidos absolutos, como presentes ou ausentes. Por exemplo, pessoa com transtorno de pânico sempre pensando em ter um pleno ataque de pânico caso sinta qualquer ansiedade. Pessoa com ansiedade social convencida de que seus colegas de trabalho vão pensar que ela é incompetente se ela falar. Então percebe que tudo que gera ansiedade ou que é gatilho para ansiedade, segundo o manual do Aaron Beck, são erros de pensamentos, são pensamentos catastrofizados, são pensamentos distorcidos da realidade. Então, se você tem esse tipo de pensamento, se você tem esse tipo de distorção cognitiva, é importante você pensar sobre isso, buscar ajuda profissional para que você tenha uma vida cada vez mais saudável. Então, beleza? Esse é o vídeo que eu fiz hoje e amanhã farei mais um vídeo aqui para você. Espero que você tenha gostado. Se faz sentido para você, manda para mais pessoas, traz aí uns amigos para cá também, porque esse é o intuito aqui da página do Gustavo Psi, que é a gente falar de saúde mental com informações corretas, baseadas na literatura, baseadas nos teóricos mais relevantes sobre a teoria cognitivo-comportamental. Então, esse é o meu papel aqui, procurar sempre levar um conteúdo